Tem uma outra informação, porque empresários do setor de supermercados acreditam que o Natal de 2022 vai ter mais vendas do que o mesmo período do ano passado, apesar do valor dos produtos natalinos ter aumentado, quase 10% pelo menos. Nós vamos conversar com o Márcio Milan, ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo, presidente. Bom dia, prazer estar aqui falando com todos na véspera de Natal, né? Um momento bastante festivo, mas estou aqui para a gente falar um pouco disso. Perfeito, a gente tem observado que vários setores da economia têm registrado números relativamente positivos, sobretudo após a retomada das atividades nesse, digamos, pós-pandemia. Qual é a situação do setor supermercadista? É possível fazer um breve raio-x? E qual a expectativa do setor para esse final de ano, esse mês de dezembro? Então, Daniel, olha, você sabe que nós estamos passando por um momento bastante positivo quando nós comparamos em relação ao ano anterior. Olha, veja só, dezembro desse ano versus dezembro do ano anterior, nós temos 3 milhões de novos empregos com carteira assinada e principalmente em dezembro, né, que é o 13º, que são 2 salários no mês de dezembro. São 3 milhões de novos trabalhadores esse ano. Por outro lado também, nós temos um Auxílio Brasil, que o ano passado era R$ 400 e esse ano é R$ 600. Então tem também esse avanço. E o outro ponto bastante relevante é a questão dos beneficiários dos auxílios do governo, né? E aqui eu estou falando de mais 1 milhão de beneficiários do Auxílio Brasil em relação ao ano anterior. E além disso, também a gente tem monitorado e visto que esse crescimento no consumo também tem em vista os auxílios que também foram feitos pelo governo, no caso aí para os caminhoneiros, para os taxistas e também o gás, né, que também dobrou aí o auxílio. Então isso fez com que a projeção de crescimento, quando nós olhamos os produtos natalinos, é 12% quando nós olhamos basicamente as carnes, aves, e quando nós olhamos as bebidas, o crescimento chega a 12,5%. E as projeções, Daniel, para fechamento do ano, ela é bastante positiva, né? Nós devemos fechar acima de um crescimento real no consumo acima de 3,3%. E, presidente, é importante a gente falar que até um levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que esse crescimento veio aí uma recuperação de 7 anos, ou seja, principalmente no final do ano, uma data tão importante, as pessoas consomem mais, compram mais? Olha, e tem um outro ponto que eu diria, que o ano passado nós também tivemos bastante restrições ainda em função da Covid. Então, as pessoas para fazer a sua comemoração com seus familiares não estavam juntos. Então, esse ano a gente vai ter, depois de 2 anos de restrições e de separações, esse ano nós vamos ter muito mais gente nas casas comemorando e aproveitando esse momento aí para confraternizar com as famílias, né, que é um momento único, que eu diria, quando você fala em ambiente familiar, em confraternização de familiares e amigos. Vai ser muito bom mesmo. Perfeito. Agora seguimos com a pergunta do nosso comentarista. Emanuel, com você. Presidente, eu tenho uma pergunta um pouco diferente. Quando nós analisamos a incidência dos impostos sobre os produtos vendidos no supermercado, nós percebemos que os alimentos ultraprocessados, eles são muito pouco tributados. Para o senhor ter uma ideia, historicamente, a casquinha de sorvete recebia uma tributação de 3%, enquanto o preço médio da comida, antes da redução que o governo federal fez durante a pandemia, recebia uma tributação média de 22%. Não faria sentido para a sua associação fazer uma pressão, um lobby do bem junto às autoridades para que nós tivéssemos uma diminuição do tributo sobre alimentos saudáveis, alimentos básicos, como carne, tomate, arroz, para que o brasileiro pudesse se alimentar melhor? Olha, esse é um ponto bastante interessante que você está colocando, porque uma das nossas pautas que nós trabalhamos junto ao governo atual foi uma redução, principalmente
nos produtos que nós chamamos aí de cesta básica. Nós vemos dialogando com o governo, principalmente com o Ministério da Economia, mostrando dados e a importância que todos os produtos da cesta básica fossem isentos de todos os tributos. Parte deles hoje, dos produtos da cesta básica, já são isentos dos impostos federais. Agora, a nossa proposta já para o novo governo, que nós devemos apresentar aí no dia 31 de janeiro de 2023, levando para também os estados e uma força do governo federal no sentido da gente realmente isentar todos os produtos de todos os impostos da cesta básica. Essa vai ser uma pauta, vamos dizer assim, quase que diuturna nessa, junto ao Congresso Nacional e os parlamentares, no sentido de sensibilizá-los para a importância da alimentação básica aí para a população. Perfeito. Presidente, eu queria também tratar de uma outra questão. Gostaria que o senhor nos dissesse quais são as tendências de consumo que o senhor poderia destacar e frisar, e como os empresários estão se adaptando às necessidades do consumidor. Porque eu me lembro que há 2 décadas ou mais, os grandes grupos na área de supermercados investiam em grandes lojas, né? Os hipermercados, talvez de uns 5 anos para cá, eles começaram a investir em lojas menores. O chamado varejo de proximidade, inclusive grupos internacionais investem nessas lojas menores. Que avaliação é possível fazer? O senhor entende que essa tendência de lojas menores deve se consolidar? Olha, eu acho que, Daniel, mais um ponto aí para a gente colocar, né? De um lado, nós temos o que nós chamamos aí de atacarejo, que surgiu de uma forma bastante evidente aí no crescimento esse ano e vai se estender muito no próximo ano, que são as lojas que elas têm um preço mais adequado para a população, principalmente que tem uma renda menor, e ele também atende o que nós chamamos do aquele transformador, aquelas empresas menores que se fazem abastecimento desse tipo de canal. Aí você vê, de um outro lado, você vê as lojas que nós estamos chamando aí de vizinhança, e até, Daniel, um outro ponto também, as lojas que nós chamamos aí de condomínios e containers. Então, essas lojas menores, elas têm um crescimento bastante grande previsto para os próximos anos, tendo em vista que ela procura atender o consumidor ali de uma forma mais rápida, de um consumo assim mais presente naquele momento. Então, esse é um dos crescimentos. Quando a gente olha os dois extremos, ou seja, de um lado, essas lojas estão crescendo numa velocidade bastante grande, e de um outro lado você também tem os atacarejos, que são lojas que têm um tamanho intermediário, um pouco maior do que o supermercado convencional e menor que os hipermercados. Perfeito. Márcio Milan, vice-presidente da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, fazendo um raio-x do setor e também falando um pouco da expectativa para esse fim de ano. Muito obrigado por sua participação aqui na Jovem Pan News. Bom fim de ano e volte mais vezes. Ok, muito obrigado, e aproveitar, né, para dar o último recado aí para os nossos consumidores para pesquisar. Ele vai pesquisar e ele vai encontrar o preço certo. Muito bom, até a próxima.